Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar onde eu os mandei para o exílio. Somente até aí, feche os teus olhos. Peça para Deus falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos neste momento. Senhor, fala aos nossos corações. Meu Deus, que a Tua palavra venha de encontro, meu Pai, aquilo que nós tanto precisamos e almejamos, a cura completa das nossas vidas, das nossas almas. Meu Deus, a libertação de tudo aquilo que tem mantido pessoas cativas, meu Deus, presas. Oh Senhor, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós te pedimos e te louvamos, Senhor, amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Jeremias escreve uma carta aqui ao povo de Deus que estava aprisionado na Babilônia, estava cativo na Babilônia. Ao povo de Deus que havia sido levado como escravo. E em determinado ponto, Jeremias declara algo que Deus estava falando: eu é que sei que pensamentos que tenho ao respeito de vocês. Porque aquele povo estava oprimido, estavam precisando de Deus, estavam necessitados de Deus, mas não tinha nenhuma força mais. Então Deus faz eles se lembrarem através de Jeremias: eu é que sei quais são os meus planos para vocês. E o texto continua e diz: planos de coisas boas e não de mal, para que vocês tenham um futuro e uma esperança. Em algumas versões fala: para vos dar o fim que desejais, para que vocês alcancem aquilo que vocês almejam, aquilo que vocês sonham. Na minha versão fala: para dar a vocês um futuro e uma esperança. Pessoas presas, doentes da alma que estavam, precisando ser resgatadas, mas uma palavra de esperança que Deus manda ao seu povo naquele momento. E essa palavra, ela chega até os dias de hoje. Mas só que Deus, Ele cobra de nós determinadas atitudes. Nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos agir. Nós precisamos crer. E nós declaramos aqui no louvor que nós cremos que Ele é o Deus do sobrenatural. Nós declaramos aqui que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Ele é o Deus que transforma as vidas. Nós declaramos, mas a gente não pode declarar essas coisas da boca para fora. Tem que ser lá do mais profundo da nossa alma. E quando nós declaramos lá do profundo das nossas vidas, isso começa a fazer sentido lá dentro, e não apenas aqui dentro, onde nós pensamos. Mas isso começa a estar fluindo pela nossa pele. Aquilo que nós acreditamos faz parte da nossa vida, integra a nossa vida, integra as nossas atitudes, nos move a agir conforme Deus quer que a gente haja. E Jeremias, ele fala daquilo que Deus está falando, e diz assim: então vocês me invocam
invocarão. Invocar o Deus Altíssimo. O que é invocar o Deus? Invocar a Deus é você gritar por socorro, é você clamar pela presença dEle, é você chamar Ele para perto, é você gritar pelo nome de Jesus, é você querer Ele perto de você. Isso é invocar. E invocar está muito próximo de provocar, mas não é provocar de você irritar, é de você provocar uma atenção, é de você provocar um direcionamento de olhar. É como um filho, quando quer chamar a atenção do pai, ele dá um jeito, ele chama, às vezes o pai e a mãe não vê, ele resmunga, o pai e a mãe não vê, daqui a pouco ele chora, ele dá um jeito. Então nós precisamos agir. Só que o próprio texto de Jeremias fala: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Então o invocar a Deus é nós clamarmos, é nós orarmos, é nós falarmos com Deus, é nós fazermos com que Ele saiba onde estão as nossas dores. Pastor, Deus sabe de todas as coisas. Essa é a grande frase do preguiçoso. Deus sabe de todas as coisas, é uma grande verdade. Mas aí a pessoa, ela se acomoda, ela fala: não, se Deus sabe de todas as coisas, então Ele sabe do que eu preciso, então Ele faz a hora que Ele quiser. E realmente Deus faz na hora que Ele quer. Mas nós precisamos clamar por socorro. Nós precisamos buscar de Deus aquilo que nós queremos. Cura. Tem alguma coisa que dói em você? Você precisa de cura? Pastor, mas o médico falou que isso e que aquilo. Ô irmãos, quantas vezes nós ouvimos médicos falando isso e aquilo, e o milagre aconteceu? Quantas vezes na sua vida você viu acontecendo, você presenciou milagres acontecendo? Pastor, nunca pegou em mim. Pega. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Então nós precisamos invocar, nós precisamos buscar, nós precisamos buscar o Senhor em oração. Que mais? Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu não sei se você se lembra da sua infância, mas eu me lembro de coisas da minha infância, de quando eu tinha 3 anos de idade. E faz tempo. Eu me lembro, coisas que marcaram a minha vida, memórias que eu tenho assim muito claras. Eu me lembro do meu pai brincando comigo, com 2 para 3 anos de idade. Eu me lembro de algumas coisas. Mas uma coisa que o pai e a mãe sempre fazem com os filhos é brincar de esconde-esconde. Ou seja, no carrinho, falando assim: cadê o bebê do papai? E aí aparece. Ou se escondendo para a criança procurar. E Deus, Ele é um pai amoroso, que Ele quer ser achado. É como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde. Deus sabe de tudo aquilo que a gente precisa, como o nosso Pai na terra sabe daquilo que a gente precisa, e sustenta a nossa vida até que a gente se cresça, se forme. Esse é um Pai amoroso, que cuida. Mas o pai, quando se esconde do filho, é porque ele quer comemorar o momento
que ele é encontrado. Fazer uma festa, uma comemoração, ter alegria. E é como o nosso Pai, Deus que está nos céus, Ele quer ser achado por nós. Ele quer ser encontrado por nós. E nós precisamos buscar. Vocês me buscarão e me acharão quando vocês se empenharem bastante. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quando a gente se envolver na brincadeira, quando a gente se envolver em buscar, em nos aproximarmos de Deus, então, se nós nos envolvermos e nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele se permitirá ser achado por nós. Ele se permitirá. E aí ele fala: serei achado por vocês. Serei achado de vós. Mas não é um Deus que está presente em todos os lugares. Mas Ele se permite ser achado. Ele diz: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Serei achado de vós, e farei com que a sua sorte seja virada, seja transformada, com que a sua vida se transforme para melhor. Mas entenda, nós precisamos procurar, invocar o nome dEle. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos querer encontrar Deus. Encontrar Deus. Tem até um livro antigo chamado Encontrando Deus num Beco Sem Saída. Quando uma pessoa, um homem, ele foi colocado numa situação na vida dele tão difícil, mas tão difícil, que ele deu o nome ao livro, Encontrando Deus num Beco Sem Saída. Mas Deus está falando com o povo dele aqui que estava escravo, mas que o próprio Deus havia permitido que isso acontecesse. O próprio Deus havia direcionado a Babilônia para levar o povo escravo, porque Deus queria ter o cuidado do povo. Deus queria que o povo se voltasse para Ele. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que as pessoas, quando procuravam Jesus, num determinado ponto alguém falou assim: mas essa doença que essa pessoa tem de nascença, quem foi que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Foi o avô? Quem foi? E aí Jesus fala: essa doença que essa pessoa tem é tão somente para a glória de Deus. Então aquela pessoa passou por um tempão da vida dela, um grande momento da vida dela, muitos anos, com aquele problema, para que ela encontrasse Jesus. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. E Deus cuida da gente como um pai zeloso. Então, se está doendo, você precisa buscar muito ao Senhor. Seja o seu coração que dói, a sua mente. Talvez você esteja passando por ansiedade, arrancando as suas unhas, roendo as unhas. Talvez você esteja sofrendo de ansiedade. Talvez você esteja sofrendo, entrando em depressão. Talvez o que você tenha, ou que esteja em você, seja uma dor espiritual, que te causa dor física. Algo que fizeram contra você. E tem muito disso, irmãos. Talvez aquilo que dói no seu corpo, e aí eu não estou falando mais de sentimentos, emoções,
estou falando de dor física, seja algo que aconteceu ao longo da vida. E aí você vai se acostumando com isso, e vai lidando com isso, e aprende a tomar um remedinho quando a dor se torna tão grande. Mas, sabe o que a gente poderia fazer ao invés de tomar o remedinho? Buscar ao Senhor. Ah, pastor, às vezes é só uma dorzinha de cabeça, eu vou incomodar a Deus por causa de uma dorzinha de cabeça? Incomodar a Deus, tem gente que pensa assim, que está incomodando Deus. Essas pessoas são tão orgulhosas, elas têm uma arrogância tão grande, que elas não podem confiar que Deus cura, que Deus tira a dor, que Deus livra elas da dor. Mas ao contrário, há pessoas que, qualquer incômodo, buscam o Senhor. Tem uma irmã da igreja, uma senhora da igreja, que ela liga de vez em quando para mim, e eu amo quando ela liga para mim. Pastor, eu estou com dor. Falou, minha irmã, o que está acontecendo? Isso, pastor. Eu vou orar pela senhora. Tira um tempo de oração com ela, no telefone mesmo. O pastor, obrigado, Deus abençoe. E aí, pastor? Eu falei, não sei, o problema não é comigo. E eu oro junto com a pessoa, e eu creio que Deus vai fazer o milagre, ou que Deus já fez naquele momento. Então eu nem pergunto, e aí, melhorou? Tá boa? Tá tudo certo? Porque se eu for questionar, é porque eu não acredito em que Deus pode fazer. Então eu oro, crendo que Deus está fazendo. Simples assim, irmãos. Nós precisamos ter isso dentro de nós, que quando nós pedirmos algo a Deus, nós temos a certeza que Ele estará fazendo. E se, irmãos, se a dor, ela está presente, que pai que consegue dormir, que consegue descansar, enquanto não passa a dor de um filho? Que pai amoroso consegue fechar os olhos e dormir, enquanto tem um filho com dor? Hein, irmãos? Que pai que dorme tranquilo? Nenhum. O Deus a quem nós servimos, nós chamamos de Pai, e não é à toa, porque nós precisamos entender as características de Pai, que Ele cuida de nós. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículo 7. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem? Oh, irmãos, o melhor Pai é o que está no céu. Ele é o melhor, e Ele é tão cuidadoso, que Ele quer saber de você o que você quer. Peça. O que você quer? Peça. O que você está procurando? Busque que você encontrará. Busque que você encontrará. Qual é a porta que você precisa que se abra? Vai bater nela.
vai bater nela. Deus, Ele está pronto para te entregar. Então Ele cobra de nós atitudes. Ele cobra de nós que a gente haja, que a gente se movimente. Mas Deus também toma atitudes. Deus também, Ele age. E Ele quer curar nesta noite. Abra sua Bíblia em Mateus mesmo, capítulo 8. Aí para frente, versículo 1. Diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. O leproso falou: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O que Jesus disse? Eu quero sim. Eu quero te curar. Jesus está te dizendo nessa noite: eu quero te curar. Jesus está falando para você nessa noite: eu quero te curar. Ele não despreza ninguém. Ninguém. Pastor, eu sou pecador. O Senhor não sabe do tamanho do meu pecado. O Senhor não sabe da minha vida. Irmãos, ou nós cremos, ou nós não cremos. E Jesus disse a um determinado grupo de pessoas que estavam querendo apedrejar uma mulher que era pecadora. Ele falou assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo dali. Todos deixaram aquela mulher em paz. Porque todos têm pecado. Todos pecaram e todos carecem da graça do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de João. E nós já vamos orar. Capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim: todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O Senhor não despreza ninguém, irmãos. Se você está vindo diante de Jesus, buscando dele a cura, a libertação, Ele não despreza. Ele não te lança fora. Você não precisa voltar para casa da mesma forma que você entrou. Você não precisa voltar para casa com os mesmos problemas que você trouxe por aquela porta, com as mesmas dores que você entrou pelas portas da igreja hoje. De modo algum, aquele que vier a mim, eu lançarei fora. Então você precisa vir a Jesus. Você precisa vir até Jesus. E Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim todos os que estão enfermos, estão cativos, e eu os curarei, eu os libertarei. Nenhuma pessoa que buscou a Jesus de todo o coração voltou para casa da mesma forma.
Nenhuma. Nenhuma. Pastor, e se tiver dúvida no meu coração? Irmão, tenha dúvidas a respeito da sua vida, tenha dúvidas a respeito de você, mas não tenha nenhuma dúvida a respeito de Jesus. Nenhuma. Porque o que Ele quer nesta noite é transformar a sua vida, é curar e libertar. E isso vai acontecer nesta noite em nome de Jesus.